a gente aprendeu duas coisas, né, ao longo da vida. Ou a gente expressa emoção, ou eu vou socar aquele vidro lá que o Shiva falou e vou arrebentar o braço, que seja. Ou vou ter consequência externa, tá? Ou então eu guardo. É o tal do engolir sapo. Existem pesquisas, inclusive feitas aí por um instituto lá em Nova York, que eu estudei e tal, bem bacana, e esse neurocientista ele mostrou que ambos os casos, tanto de você expressar emoção quanto suprimir, você tem a tal da excitação límbica total, ou seja, a parte emocional do teu cérebro, vamos colocar em termos simples, tá? Para não entrar em complexidades neurocientíficas, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas vamos dizer que a parte que lida com as emoções do teu cérebro, ela está super ativa. E o que acontece? A gente acaba perdendo um pouco a memória de trabalho, você acaba... imagina que você engoliu o sapo, vamos fazer termos normais, você está com emoção, engoliu um sapo agora no trabalho, aquela horror, e aí você tem que trabalhar. Só que o que acontece? A tua mente está exercitando aquele pensamento, revivendo aquela situação, tentando ensaiar como seria se fosse diferente se eu tivesse falado alguma coisa, com aquele monte de coisa aqui, e isso gera resposta fisiológica. Como assim? Imagina que o orçamento está consumido por isso, aí vai chegar uma pessoa para falar com você, o que acontece? Às vezes eu vou mandar ela para aquele lugar, né? Por quê? Porque eu estou gastando energia e eu estou com resposta fisiológica face a uma situação que foi ruim para mim. Então eu estou irritado, certo? Essas coisas acontecem. Agora, como é que a gente regula? O que eu trouxe aqui, que eu tinha falado no começo lá, para que falar de amígdala, que é o centro das emoções, né? O hipocampo, que é a parte das memórias, ou o córtex pré-frontal, que é a parte aqui atrás da testa, vamos dizer assim, que é a parte racional do cérebro. O que isso tem a ver, né? O cérebro ele é um órgão maravilhoso, certo? Complexo para cacete. Quem fala que entende tudo é difícil, porque não é assim que funciona, né? É bem complexo. Mas se a gente pegar de uma forma mais simples para a gente falar aqui, essas regiões todas elas estão interligadas, tá? E aí, por exemplo, o que acontece muitas vezes, o que é o perceber a emoção que a gente estava falando antes? É exatamente a gente conseguir, não só a gente sentir elas, mas quando você dá nome para ela, por exemplo, raiva. Estou sentindo raiva. O que eu estou fazendo? Eu estou chamando um pouco essa parte de trás daqui da testa, a parte que é mais racional, e ele está categorizando ou criando de uma forma racional, racionalizando aquilo que eu estou sentindo. Ao fazer isso, normalmente a gente tende ao quê? A diminuir um pouco o tom daquela emoção. Porque essa parte que pensa é a mesma que regula, tá, as emoções, ajuda, tá, a regular as emoções. A memória também. Porque muitas vezes o que acontece? Você lembra de algum fato similar que aconteceu e que deu tudo certo, certo? Que não era bem aquilo, e essa memória ajuda você a também regular a emoção. Entra o papel do hipocampo nessa história. Então, o cérebro, então, ele pode ser usado para isso. Tanto terminando aqui, acho que depois o resto quer falar, que é o quê? As terapias, por exemplo, cognitivo-comportamentais, que eu acho bem legais, inclusive que é o coaching sério, tá? Não que a gente está vendo por aí, mas o coaching sério, ele pegou muitas ferramentas da terapia cognitivo-comportamental exatamente para isso. Para que a gente possa dar nome aos bois, começar a perceber o que está acontecendo aqui dentro, certo? E aí usar o racional de forma consciente. E ao fazer isso, a gente tende ao quê? A diminuir um pouco como é que eu posso? A intensidade dessa emoção. Faz sentido, doutor Fernando Hess? Faz total sentido. E além da gente pensar não só em fazer sentido ou não, a gente está falando muito em regular, reconhecer. A gente vai ter que dar umas dicas, né? Porque é muito fácil falar. E para quem está achando que o que a gente está dizendo não é tão difícil, tão complexo, eu faço uma pergunta. Deixo para vocês aí 5 segundinhos para vocês pensarem. Vocês conseguem definir, por exemplo, a diferença de felicidade e contentamento, né? Para nós, parecem palavras muito diferentes, mas eu acho que a definição é difícil, né? Então, por exemplo, poxa, eu sou uma pessoa contente. Acho que todos nós somos. O que é o ser contente? Ninguém é feliz. É impossível. Pela definição, contente é eu sou muito satisfeito e estou em um estado emocional positivo pela minha vida, pela forma que meu dia a dia é. Felicidade vem especificamente de um deflagrador. Eu alcancei algo, aconteceu algo que me animou, tá? Que me deixou feliz. Então, já começa uma pequena definição, uma emoção simples. Se a gente for para outras, eu pedi para vocês definirem o que é irritação e raiva, o que é você pensar em ansiedade, por exemplo, que eu defini agora há pouco, e agitação. São muito difíceis. Então a gente primeiro tem que se conhecer um pouquinho do que é a emoção e se conhecer. Só que quando eu falo em se conhecer é super difícil,
porque aí eu vou entrar num outro aspecto que vem desde a infância, que a gente tem que começar a se conhecer, então, autoconhecimento e autorreconhecimento. Isso é difícil. A gente não vai conseguir falar disso num podcast, a gente não vai conseguir fazer vocês de hoje para amanhã controlarem ou aprenderem muito disso. A gente também está sempre aprendendo. Mas acho que começa por a gente entender quem sou eu na sociedade, na questão de eu sou uma pessoa introspectiva, eu sou uma pessoa mais extrovertida, e é difícil definir. Eu acho que até se a gente for definir algumas pessoas próximas, a gente nem sempre consegue. Eu sou uma pessoa mais introspectiva, mas eu tenho boas habilidades sociais, eu passo desapercebido no meio do povo. As pessoas acham que eu sou extrovertido porque eu converso muito, sei conversar sem me inserir nos grupos, mas eu gosto. Isso me gera desgaste de energia estar nesse meio. Eu quero ficar quieto, eu gosto de ficar no meu canto, e eu preciso disso. E às vezes essa pequena expressão que eu usei, essa pequena frase, faz muita gente aqui entender que, poxa, verdade, eu tô no meio das pessoas, eu trabalho com gente, mas eu preciso recarregar minha bateria sozinho em casa. Ou o contrário, pô, eu trabalho sozinho, eu preciso sair para recarregar minha bateria. Isso é o começo do seu conhecimento próprio e das suas emoções. É um pouco também do que você tem de emoção, vem de um pouco dessa parte, de quem você é nesse aspecto. Isso começa na infância. Eu quero chegar nesse ponto. A gente tem que aprender e desenvolver uma forma de cuidado emocional das crianças. Porque hoje, se a gente pega uma criança, filho que seja, sobrinho, e tá chorando, chega triste em casa, qual que é a primeira coisa? Não foi nada, esquece. Ou então o contrário, conta pra mim, e você tá mexendo no celular e ignorando o que ela fala. A gente é muito ruim em lidar com emoções. E um exemplo mais adulto, poxa, perdi alguém da família. É muito comum as pessoas ligarem e falarem assim, se precisar de alguma coisa, eu tô aqui, tá? Acabou. Ou o contrário, manda uma mensagem. A gente vive a era da mensagem, isso distancia tanto a gente. Emocionalmente você é tão pobre, porque a mensagem ela foge do emocional. Pô, às vezes eu mando uma mensagem porque eu não quero discutir, só que a mensagem tem um teor de discussão. Então eu estou evitando o emocional de uma conversa que podia ser muito rica e resolutiva.